Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, agradeço imensamente a sua presença por permitir que eu possa adentrar em seu lar ou em seus aparelhos tecnológicos para levar um pouco mais das palavras iluminadoras da Seiichi Onoe e incentivá-los a praticar sempre a meditação Shinsokan. E antes de nós começarmos, peço que você fique em posição de oração ou assuma uma posição confortável, feche os olhos, que faremos uma oração do livro A Verdade e Orações, volume 1, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1. O meu é a 37ª impressão. Nós vamos fazer a oração para captar boas ideias, que se encontra na página 182. Então, acompanhe mentalmente. Oração para captar boas ideias. Deus é a fonte inesgotável de ideias. Se observar bem todas as coisas do universo, qualquer pessoa compreenderá que Deus é um manancial inesgotável de ideias. No universo, não existem coisas exatamente iguais. Tomemos, por exemplo, uma folha de árvore e comparemos com outras folhas da mesma árvore. Elas parecem iguais, mas, observando-as bem, notamos que não existe outra, sequer uma, que tenha exatamente idêntica disposição das nervuras que aquela. Como são belos e suaves os contornos e os desenhos das nervuras de cada folha, e diante do surpreendente fato de que, apesar de diferirem uma das outras, todas as folhas são igualmente belas, não podemos deixar de nos sentir maravilhados com a força misteriosa da criação infinita. Assim, como não existem pessoas com impressões digitais idênticas, também não existem pessoas com pensamentos, sentimentos e personalidades idênticos. Embora todo ser humano seja filho de Deus, cada qual tem o seu caráter peculiar, havendo, pois, infinita variedade de personalidades. E é através dessa variedade ilimitada de personalidades que Deus manifesta o seu conteúdo infinito. Se nós serenarmos mais a mente e procurarmos receber a revelação de Deus, ela virá sob a forma de inspiração e poderemos receber mais abundantemente do que agora as ideias que Deus possui. Podemos crer nisso e também comprová-lo na prática. Neste momento, sereno a minha mente e dirijo-a a Deus para receber a sua revelação. Uma quantidade ilimitada e inesgotável de ideias está agora fluindo para dentro de mim. Meu cérebro está recebendo essas ideias e transformando as ondas de inspiração em imagens, como se fosse um televisor. Incontável número de belas formas e variedade infinita de cores, formando combinações perfeitas e arranjos primorosos, desfilam em minha mente e vão se concretizando neste mundo de tempo e espaço. É dessa forma que o conteúdo infinito de Deus vai sendo revelado na sua imagem final e completa por intermédio do homem. Sendo infinito o conteúdo de Deus, não existe uma coisa sequer que seja igual à outra. Não havendo coisas iguais, o que vem de Deus é sempre novo, sempre um progresso. Todavia, quando o conteúdo infinito de Deus é revelado a nós sob a forma de inspiração, podem variar o tamanho da escala em que ele é revelado e a velocidade com que se desenrola, dependendo de estar ou não suficientemente aberto o canal de nossa mente. É preciso, pois, mantermos plenamente aberto o canal de nossa mente para que o conteúdo infinito de Deus possa fluir abundantemente para dentro de nós sob a forma de inspiração. Neste momento, perante Deus, purificando a mente, serenando a mente, abrindo plenamente o canal de passagem da revelação divina, recebo as ideias necessárias à concretização do meu desejo. As ideias de Deus chegam até mim como uma torrente para concretizar o meu ideal. Digo meu ideal, mas isso é apenas força de expressão, pois na verdade é Deus que deseja concretizar através de mim o seu ideal. E assim sendo, é natural que Deus me dê as ideias necessárias para a concretização do seu ideal. Agradeço a Deus as ideias infinitas. Muito, muito, muito obrigado. Podem abrir os olhos. Que oração maravilhosa essa, para que nós possamos sempre ter a concepção de que Deus está conosco hoje
e sempre. Quero agradecer em especial a todas as pessoas que têm sempre deixado mensagens de carinho, tanto no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, quanto no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado, muito obrigado. Cada palavra de carinho reflete o amor grandioso que vocês têm pelas palavras da verdade, e eu fico muito agradecido por poder fazer parte desse grandioso movimento para levar a palavra da verdade, da luz, da imagem verdadeira para o coração de todos vocês. E hoje nós vamos ter esse tema maravilhoso que consta no livro Meditando sobre a Vida. Esse livro é maravilhoso, além de ter uma capa linda, né? Eu acho muito bonito, né? Que é o dia e o entardecer na capa. Meditando sobre a Vida, esse livro meu aqui é a segunda edição, e nós vamos falar exatamente sobre um dos tópicos do livro que é muito fantástico, que é o tópico que diz 8 regras básicas para a manutenção da saúde. Então nós vamos estudar hoje 8 regras que servem para nos ajudar a manter sempre saudável, manter sempre a imagem verdadeira se manifestando no plano da saúde. Aprendemos na Seichonoye que a nossa essência é divina. Somos filhos de Deus por natureza. A nossa natureza ela é perfeita. Todavia, a manifestação dessa perfeição depende da capacidade que nós temos, como dito na oração, de abrirmos o canal da nossa mente para que Deus se manifeste. Então, quanto mais estreito for o canal da sua mente, menos essa perfeição irá se manifestar. Quanto mais amplo for o canal mental, mais Deus irá se projetar. Mente estreita, canal mental estreito, são exatamente aquelas pessoas que detêm pensamentos, hábitos e aura não condizentes com as vibrações de Deus. E pessoas com um canal mental aberto são aquelas pessoas que têm pensamentos que harmonizam com os pensamentos de Deus. Então, pessoas que odeiam, mágoa, pensamento de pobreza, mesquinharia, inveja, pessoas revoltadas, triste, pessimista, são pessoas que vão estreitando a sua mente. Por isso, passa a fluir somente os pensamentos do próprio ego. Então a pessoa se torna muito mais fraca, se torna muito mais suscetível a ser levada pelos acasos do destino, além de formar um destino ruim. Então a pessoa ela vai estreitando a mente. Quanto mais ela estreita, menos Deus se manifesta. Por isso que na Seichonoye a gente ensina, temos que ter sentimento de gratidão. Por que ter sentimento de gratidão? Gratidão é um sentimento que sintoniza com os pensamentos de Deus, porque Deus é a perfeição. Então, gratidão é relacionada à perfeição. Então, gratidão amplia o canal da mente. Então, nós falamos, precisamos ser alegres, como na palestra que já foi dada no canal, Deus é alegria. Então, a alegria, ela expande a nossa mente. Quando nós temos os sentimentos sublimes de amor, perdão, isso tudo vai ampliando a nossa mente. E quanto maior for a nossa capacidade de agradecer, perdoar, amar, levar palavras de luz, iluminar a nossa mente, mais vai se ampliando. Quanto mais amplia o canal mental, mais manifesta Deus. Então, a doença, a pobreza, a infelicidade, todas as tristezas, todas as mazelas que manifestam na vida fenomênica, elas são consequências de estreiteza mental. Aí terão pessoas que dirão assim, mas preletor, eu conheço uma pessoa que ela é muito feliz, é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa espetacular e está sofrendo de doença, está sofrendo na pobreza. Isso decorre do seguinte, em que pese a pessoa tenha uma postura luminosa, tenha uma postura assim feliz, seja uma pessoa bondosa, dentro de si, ela no subconsciente dela, ela ainda guarda sentimentos obscuros dos quais às vezes ela nem conhece. Seja de coisas que ela fez em outras existências, seja também de sentimentos de autopunição e autodestruição que ela guarda dentro de si, de uma maneira tão forte que ocasiona numa doença manifestada. Por exemplo, uma moça, ela é muito bondosa, ela é muito amável, ela é muito maravilhosa, mas ela tem um sentimento oculto de revolta, mágoa do pai.
por mais que ela seja bondosa aqui, dentro dela reverbera esse sentimento de mágoa, de ódio do pai, e esse sentimento pode eclodir em forma de uma doença no corpo. Então, mesmo ela sendo bondosa, ela acaba trazendo dentro dela uma estreiteza mental. É isso que nós precisamos entender. Não adianta você olhar apenas a pessoa naqueles 5 minutos, naquela 1 hora, naquele dia que você convive com a pessoa. É preciso você analisar a pessoa como um todo. E para analisar a pessoa como um todo, você precisa enxergar o que é invisível. Isso não é possível. Então, algumas pessoas ficam achando que a vida é injusta porque encontram pessoas tão bondosas que estão sofrendo. Mas se nós analisarmos o que ela guarda dentro da mente dela, nós encontraremos aquilo que fez manifestar aquela situação ruim. Então, ou seja, mesmo a pessoa sendo bondosa, se ela guarda dentro de si alguma estreiteza mental, algum sentimento de ruptura com a união com Deus, isso pode se manifestar em forma de doença, de tristeza, de infelicidade. Então, quando nós vamos corrigindo a nossa mente e vamos limpando o nosso subconsciente, Preletor, como é que nós fazemos para limpar o subconsciente? Práticas religiosas que permitem isso, como a purificação da mente da Seichanoye, leitura de livros sagrados como a coleção A Verdade da Vida e todos os demais livros da Seichanoye, prática da meditação Shinsokan e repetição constante de pensamentos, palavras e vibrações positivas. Isso vai ajudando a limpar o nosso subconsciente. Então, quando nós vamos promovendo essa limpeza do subconsciente, nós vamos voltando a abrir o canal da manifestação de Deus, e isso faz com que nós voltemos a brilhar a nossa essência divina na nossa existência. Então pode ter certeza, mesmo se a pessoa for bondosa, mesmo se a pessoa for alegre, assim, sorrir constantemente, se dentro dela houver uma estreiteza mental, isso poderá manifestar-se em forma de uma restrição. E tem também aqueles casos que às vezes as pessoas manifestam algum problema exatamente para criar a força para superá-lo e ajudar outras pessoas a também superarem esse problema. Então nós precisamos enxergar a vida como um todo. A vida não pode ser limitada ou restrita apenas a eu conheço um caso, eu conheço outro caso, por isso a regra geral é essa. Não. Quando a gente começa a analisar o ser humano de uma maneira completa, olhando corpo, mente e a mente no seu consciente e no seu subconsciente, a gente começa a observar como é que a lei do semelhante se atraindo, como ela é uma lei exata, como é as leis físicas. As leis físicas são exatas, elas se aplicam do mesmo modo em todos os cantos do universo, as leis mentais também, mas como nós não conseguimos enxergar o todo, nós só enxergamos o parcial da aplicação da lei mental, a gente acha que a lei às vezes não trabalha e nós começamos a achar que a vida às vezes é injusta. Por que eu, uma pessoa tão bondosa, eu sou tão legal, eu sou uma pessoa assim tão fantástica e por que as coisas acontecem comigo? Pare bem para pensar. Ser fantástico não é ser do jeito que você acha que é ser fantástico. Ser fantástico é você ter a capacidade de ampliar ainda mais o seu canal e manifestar Deus na vida concreta. Tem muitas pessoas que falam em Deus, mas não são todas que vivem Deus. Então a pessoa fala bonito, fala de Deus, mas pensa negativo, tem inveja do colega, tem raiva da família, tem ódio dos pais, tem mágoa, guarda rancor, guarda sentimentos complexos dentro de si. Você pode estar falando lindo de Deus, mas se você tem sentimentos negativos, se você tem posturas negativas dentro de si, você tem estreiteza mental. E essa estreiteza mental acaba se manifestando. Então é importante explicar isso, porque eu vou dar 8 itens exatamente para que a gente possa manter, concretizar a saúde. Mas se você tiver alguém doente na sua família, se você tiver alguém conhecido que esteja passando, entenda, às vezes aquele processo é para o aprimoramento dele, para que ele possa despertar para a essência da sua natureza espiritual. Então você pode ajudá-lo também a fazer essas práticas e se a pessoa não quiser, não se preocupe, apenas emita boas vibrações. Cada um tem o seu aprendizado, cada um tem a sua hora. Tudo o que acontece na sua vida tem um porquê de acontecer. Isso traz enormes aprendizados para dentro da nossa existência. E para finalizar essa parte introdutória, muitas pessoas acham que as práticas religiosas visam a curar o corpo. E é preciso entender isso. As práticas da Seichanoye são para curar
entre aspas, para manifestar a natureza, a saúde natural do espírito. O corpo é consequência. Então tem pessoas que falam assim, vou fazer oração para curar fulano, vou fazer oração para manifestar a saúde de fulano. Aí reza, faz oração, faz meditação de 4 horas. Nunca rezou na vida, mas quando alguém fica doente, começa a sentar e fazer meditação Shinsokan de 4 horas, esperando a cura do corpo. Mas na verdade, nós não fazemos oração para curar o corpo. O corpo, quem cuida do corpo é o médico e o hospital. Eles estudaram para cuidar do corpo. Eles conhecem as reações químicas, eles conhecem os medicamentos e os aparelhos necessários. A prática verdadeiramente religiosa é para curar a mente e o espírito. Quando você corrige a sua postura mental e seu espírito se eleva, naturalmente corrige o corpo. Então esse que é o princípio. Se a pessoa entra, conhece a Seichonoye, conhece os ensinamentos da Seichonoye e ela começa a querer fazer oração para curar o corpo, ela pode se frustrar por 2 motivos. Quando você tenta curar o corpo, você está reconhecendo que o corpo está doente. E essa não é a maneira de orar dentro da Seichonoye. A maneira correta de orar na Seichonoye é reconhecer que a saúde já existe e negar o mal manifestado no corpo. Essa é a maneira de orar corretamente. Porque quando você reconhece aquilo, quando você reconhece que só existe o bem, esse reconhecimento mental se projeta. Então a maneira correta de orar dentro da Seichonoye é reconhecer primeiro a essência perfeita do Filho de Deus e agradecer por isso. Essa é a maneira correta de orar. Então, quando a pessoa ora pelo corpo, ela foca no corpo acreditando que a doença existe, então ela acaba dando força para a doença. E se não acontece o que ela espera, ela vira e fala, não deu certo a oração, perde a fé e acaba abandonando o caminhar espiritual. A doença, ela se manifesta por inúmeras razões. Infinitos são os pensamentos, infinitas são as possibilidades. Então, tudo tem razão de ser. Às vezes, quando você está fazendo oração, o espírito está se evoluindo. Ele está manifestando ainda mais, evoluindo entre aspas. O espírito está manifestando cada vez mais a sua perfeição. E ele corrige a sua postura, a sua vibração e a sua mente. Chega a um ponto que não é mais necessário a carne e ele vai deixar. Então, fazer a oração pela cura do outro é fazer a oração para que ele manifeste o eu verdadeiro dele. Se vai precisar do corpo carnal depois disso, é critério da vida e não nosso. Então, nós fazemos oração para a vida. E a vida decide se vai precisar do corpo ou não. Se terminou a missão, o corpo se vai. E você não tem que ficar preso a essa imagem. Ah, morreu. A vida é eterna, é porque ela não precisa mais do corpo carnal. Então ela deixa o corpo carnal e vai cumprir novas missões em planos mais elevados. Então o importante é corrigir a mente e corrigir a vida. O corpo é consequência. Ok? Isso é importante para que nós entendamos, porque tem pessoas que saem desesperadas achando que as práticas religiosas são placebos, são remédios, são coisas para serem utilizadas na matéria, quando na verdade a nossa essência, a nossa verdade ela é espiritual, a matéria é consequência. Então a verdade da Seichonoye é para iluminar a mente, transformar a sua aura e modificar definitivamente o seu pensamento. E como consequência, o corpo acaba acompanhando. Ok? Então vamos lá? Deixa eu já trazer o quadro aqui, para que nós possamos utilizar, aqui, vamos aqui, ó, traçando aqui o traço, para que nós possamos utilizar exatamente as 8 regras básicas para a manutenção da saúde. Então, beber uma água para não engasgar. Então, vamos lá. 8 regras básicas para a manutenção da saúde. Então, vamos lá. Vamos lá. 8 regras básicas para a manutenção da saúde. Vamos lá. Primeira regra básica. De manhã, logo ao acordar, sentar-se na cama e fazer a seguinte mentalização de gratidão a Deus. Agradeço-lhe por ter me permitido dormir em paz sob sua proteção e pela bênção de acordar com saúde. Então, dormir em paz,
dormir em paz e acordar com saúde. Acordar com saúde. Essa é a primeira dica. Isso aqui, gente, é tão simples, mas é tão eficiente. Vamos lá para o nosso primeiro ponto, para nós trabalharmos aqui. Dormir em paz, acordar com saúde. O primeiro ponto é que muitas vezes as pessoas não conseguem ter um sono tranquilo, não conseguem dormir em paz. Por quê? Porque guarda sentimentos, pensamentos, ansiedade, fica se preocupando com o que vai acontecer nos outros dias e acaba perdendo aquele momento que seria de descanso do corpo material e preparação para a energização, para você descanso do corpo carnal e elevação do corpo espiritual. Então o que acontece? A pessoa acaba gastando a energia dela com coisas desnecessárias e na hora de dormir ela está tão agitada que ela não consegue. Vamos lá, algumas dicas para a gente dormir tranquilo. 3 dicas. Primeiro, evitar aparelhos, celular, televisão, porque é muita imagem, é muita informação e o seu cérebro ele fica muito acelerado. Então ele acaba não conseguindo se desligar. E também pelo seguinte, dependendo do que você assiste à noite, é péssimo para o seu sono. Então se você estiver vendo bons programas, palestras da Seitonei, até que é legal, porque você pode fechar os olhos, deixar só o som e aí você vai cochilando e pode dormir, aí tranquilo. Agora ficar assistindo filmes de ação, filmes de terror, coisas assim muito agitadas, você acaba não conseguindo dormir. Então, o que eu recomendo? Ou você ouvir ou ler bons livros, principalmente livros da Seitonei. Então, evitar muitos estímulos antes de dormir, ouvir palestras, músicas que tragam boa calma, que vão, relaxando. Podcasts da Seitonei, a Seitonei tem podcast, você pode entrar no Facebook, pega um podcast da Seitonei, você vai ouvindo aquela palestra, aquilo vai te relaxando, vai te acalmando, você consegue dormir. Os livros da Seitonei são fundamentais, você vai lendo aquela verdade, você vai adormecendo, aquilo fica sendo gravado durante o seu sono. Então se você dormir 8 horas, são 8 horas que você fica repetindo mentalmente aquelas palavras da verdade, então é fundamental. E meditação, a meditação Shinsokan é excelente, você vai fazendo a meditação Shinsokan, você vai relaxando, aí depois você só deita e dorme. O sentimento de paz, ele começa a ser conquistado quando a gente começa a abandonar as agitações mundanas, sejam dívidas, sejam problemas, sejam inquietações, desarmonias. Quando a gente começa a entregar o dia a Deus, a gente começa a dormir em paz. E mais, quando a gente começa a ter posturas corretas e posturas que tragam elogio do nosso Deus interior. Então a gente acaba tendo paz para dormir e quando a gente consegue ter uma boa noite de sono, é fundamental acordar e agradecer que você dormiu em paz, porque quem não consegue dormir em paz é horrível. Quem já sofreu com insônia, com dor à noite que não consegue dormir, é uma sensação assim muito ruim. Se você consegue dormir e ter uma boa noite de sono, agradeça a Deus, agradeça, isso é uma bênção. E se você não consegue ter uma boa noite de sono, vamos começar a trabalhar para que você tenha uma boa noite de sono. Pegue inúmeras palestras que tem no canal da Seitonei, no canal da Meditação Shinsokan, coloque, vá, feche os olhos e vá prestando atenção, vai chegar uma hora que você vai começar a dar aquele sono e você dorme. É comum, eu até brinco às vezes que minhas palestras, quando elas estão no mesmo tom, elas começam a ficar assim no mesmo ritmo, vai dando um soninho, pode dormir, não tem problema, não fico chateado. Se for para que você tenha uma boa noite de sono, se a palestra servir para isso, missão cumprida. Então, tente com a meditação, tente toda noite meditar, porque com a meditação você vai elevando os seus pensamentos a Deus e você consegue entregar todos os seus problemas a Deus e falar assim: Deus, você está comigo, Deus, você me protege, Deus, você me acompanha, então já está tudo resolvido. Entregue tudo a Deus e deixe que no dia seguinte você terá novas energias, novas forças para resolver os problemas. Isso é importante, por isso que Jesus Cristo disse na Bíblia Sagrada: para cada dia deixe os seus males. Por que isso? Porque você tem que ter, cada dia ele tem que ser vivido com aquilo que precisa ser vivido. Tem pessoas que vivem
tão presas ao futuro e tão amarradas ao passado que ela não vive o agora. Então ela está sempre preocupada com o que vai acontecer amanhã e sempre sofrendo pelo que aconteceu ontem, que ela não vive agora. Então ela não consegue ter paz. Para você se libertar, para você começar a ter paz à noite, você precisa começar a entender que você é filho de Deus, Deus está com você e você tem a energia necessária, a força suficiente para superar qualquer situação e resolver qualquer problema. Então é importante entender isso, para que você comece a dormir com qualidade. E detalhe, qualidade não é quantidade de horas. Qualidade é a capacidade de você aprofundar e muito nas poucas horas de sono. Então, às vezes você dorme 5 horas à noite, mas se você dormir bem, valeu, você consegue fazer um monte de coisa durante o dia e está muito bem. E acordar com saúde, agradecer a Deus que você acordou, porque você poderia não acordar, você poderia ter passado durante o sono para o mundo espiritual, mas se você acordou, você tem mais um dia para novas experiências, novos aprendizados, novos crescimentos. Então é importante ter esse sentimento de gratidão. Quem agradece por ter dormido bem, quem agradece por acordar com saúde, já consegue fazer com que o seu dia seja um dia muito mais animado, um dia muito mais positivo. E lembra, semelhante atrai semelhante, pensamentos positivos alargam o seu canal mental e atraem situações positivas. Então, mesmo que você esteja manifestando algum sintoma de doença, mesmo que você esteja vivendo algum problema, durma com qualidade e acorde agradecendo, porque Deus lhe protegeu durante o sono e você pôde acordar com saúde. Mas preletor, eu estou doente, preletor, eu estou doente, como é que eu vou agradecer a saúde? Esse é o ponto da maneira de orar da Seichonoye. Se você falar, eu estou doente, semelhante atrai semelhante, você está reconhecendo a doença, mas preletor está manifestado no corpo. Está manifestado no corpo porque algo dentro de você está trazendo essa situação de doença. Seja um sentimento de raiva, mágoa, seja até mesmo você acreditar que você vai ficar doente, porque tem pessoas que são hipocondríacas, elas ficam querendo ficar doente o tempo todo. Pode ser uma vontade de você não querer trabalhar, pode ser uma vontade de você fugir de alguma coisa, de um relacionamento. Então, tem N casos. Tem pessoas que não querem voltar para o trabalho, então elas acabam ficando doentes, porque o atestado médico não tem como ser demitido. Tem pessoas que não querem trabalhar e elas criam doenças gravíssimas para serem aposentadas pela INSS. Eu conheço várias, e não são poucas, de pessoas que se colocam em situações deploráveis para não ter que trabalhar. E se você for conversar com a pessoa fala que quer trabalhar, que está procurando, que está se esforçando, mas no subconsciente dela tem a vontade enorme de não trabalhar. Tem pessoas que querem ficar doentes para punir os pais, para punir o cônjuge, para punir a família. Tem pessoas que querem ficar doentes por N motivos, N motivos. E quando a gente compreende isso daí, a pessoa, para se libertar dessa doença, ela precisa primeiro tirar essa vontade de ter a doença como muleta. Primeiro ponto. Segundo, quando ela se preencher de sentimentos positivos, ela começa a afastar esses pensamentos negativos e acaba se restabelecendo a saúde. Então observa só, a maneira de orar da Seichonoye é não reconhecer essa semente mental que gera doença, é não reconhecer. Por quê? Minha natureza, ela é de filho de Deus. Deus não é doença, Deus não criou a doença, não é do mundo celestial a doença. Logo, se o meu eu verdadeiro ele é ligado a Deus, então o meu eu verdadeiro nunca esteve, não está e nunca estará doente. Então eu reconheço o meu eu verdadeiro que está dentro de mim, que está no meu âmago. Meu eu verdadeiro ele é saudável. Então Deus, obrigado pela minha saúde. No corpo fenomênico pode até não estar manifestado, mas eu agradeço a saúde do meu eu verdadeiro, porque a saúde do meu eu verdadeiro ela é constante. Quanto mais eu reconhecer a saúde do meu eu verdadeiro, mais ela se manifesta no corpo fenomênico. Então olha que interessante, exatamente por eu não reconhecer, eu negar a doença fenomênica, é que eu dou força para a imagem verdadeira.
Mas negar a doença fenomênica não é agir de forma irresponsável, é agir de forma religiosa, é diferente. Se você está doente, você vai no médico, o médico pede para tomar o remédio, tome o remédio com gratidão. Ah, mas a doença não existe. Ela não existe, na essência. Mas se você já manifestou, está desintegrando algum karma dentro de você. Agradeça, corrija os pensamentos, que quando você corrigir o pensamento, a doença não mais se manifesta. Uma vez uma jovem me ligou e falou assim: preletor, eu estou aqui passando por um problema muito grande. Eu falei: o que aconteceu? Ela estava ardendo de febre, ela estava batendo quase os 40 graus, ela já uma líder da Seichonoe, já preletora, e ela falou assim para mim: preletor, meu pai quer que eu vá no médico, mas eu não quero ir no médico porque a doença não existe, eu não quero dar força para a doença. E eu falei para ela: não se preocupe, não se preocupe, vamos lá, vamos agir com adequação. Primeiro ponto, o seu pai não está preocupado com você? Ela falou: está preocupado. Você não está sentindo febre? Eu estou ardendo em febre, eu estou toda molhada aqui, toda suada. Eu falei para ela: então, o seu pai está manifestando o amor dele, receba o amor dele com gratidão, receba amor com ele, vai para o médico, você já está manifestando a febre, você entendeu que a doença não existe, mas a doença está se projetando porque algo dentro de você está se purificando. Agradeça essa purificação, deixe os sintomas irem embora, aceite com gratidão o amor do seu pai, vai no médico e toma o remédio, não tem o menor problema, aceita com gratidão o remédio, agradeça o amor de todas aquelas pessoas que estão lá trabalhando, os enfermeiros, os médicos, a estrutura do hospital, abençoa tudo e todos, porque quando você receber tudo com gratidão, o seu canal mental irá se expandir e a saúde voltará a manifestar. Aí ela me ligou no dia seguinte, falou que ela saiu do quarto, virou para o pai dela e falou: não, tá bom papai, eu vou aceitar com gratidão. O pai dela ficou numa alegria, porque o pai dela pôde expressar o amor, cuidou dela a noite inteira, preparou comida na cozinha para ela, levou ela no médico, o médico passou um remédio, ela tomou um remédio, o pai dela ficou envolvido com ela a noite inteira, o pai dela ficou super feliz porque pôde cuidar da filha, ela entrou no quarto, teve uma noite de sono fantástica, que ela dormiu muito bem. Quando ela acordou completamente saudável. A febre foi embora, aquele mal passou, o médico achou que fosse durar uma semana, mas não precisou. Por quê? Quando a mente se harmoniza, quando os pensamentos se elevam a Deus, volta a se manifestar a saúde. Então devemos acordar e agradecer a saúde. Se você está com a saúde manifestada no corpo, agradeça. Se você não está com a saúde manifestada no corpo, saiba, esse é um processo de purificação para elevação dos seus pensamentos e agradeça a saúde que já existe na sua imagem verdadeira, ok? Agradeça a saúde que já existe no âmago do seu espírito. Quanto mais você reconhecer a saúde que existe na sua essência, mais ela se projeta no mundo fenomênico. Então, quanto mais você falar de saúde, mais a saúde se manifesta. Quanto mais você falar de doença, mais a doença se manifesta. É por essa razão que muitas vezes nós temos pessoas tão bondosas que adoecem. Em que pese ela seja bondosa, só fala de saúde. Para vocês terem ideia, nos vários grupos que eu tenho de WhatsApp, tem grupos de pessoas que só falam abobrinha e tem grupos de pessoas que são pessoas extremamente maravilhosas. Eu participo de um grupo, só tem gente fina, é o pessoal bacana daquele grupo. Mas tem um detalhe, só falam de doença. É o tempo inteiro doença, 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 morte, 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 transmissão, transmissão, transmissão. Falam mais de doença até do que o curso de medicina. Então fala tanto de doença que você vai observar, todo mundo manifesta um problema, todo mundo tem uma doença, ninguém consegue estar plenamente saudável. Por quê? O tempo inteiro fala, pensa e vibra em doença. Seja-te feito conforme tu crê. Se você acredita que você está envolto no meio da doença, a doença estará sempre ao seu redor. Agora, se você acredita que você está envolvido plenamente pela luz de Deus e que a saúde é o seu natural e você só fala disso, com certeza será feito conforme você acredita. Então, viver de forma saudável é você viver com a mente saudável. Não adianta nada você comer um monte de coisa natureba, um monte de coisa assim, light, um monte de coisa fibrosa. Não adianta se você não tiver pensamentos
também harmoniosos. Porque por mais que você coma saudável, um pensamento de desarmonia desarranja todo o seu sistema gastrointestinal. Um pensamento que te deixa nervoso, joga suco gástrico dentro do seu estômago que corrói tudo. Então, não basta só você se preocupar com a alimentação, você precisa se preocupar com o alimento mental. Você precisa se preocupar com o que pensa, com o que fala, com o que escuta e com aquilo que você processa. Então, quanto mais nós trabalharmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, mais nós vamos auxiliar para ter um corpo saudável. Então, acordou de manhã, agradeça por dormir em paz e agradeça por Deus ter te protegido e você poder acordar com saúde. Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, vamos lá. Segunda regra, deixa eu já botar o número aqui para nós falarmos. Então, segunda regra, em seguida deve-se orar. Hoje e também amanhã, Deus, você está orando para Deus, né? Então, em seguida deve-se orar. Hoje e também amanhã, mantenha-me sob sua proteção para que seja sempre saudável e agradecer. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Olha que interessante. Hoje e também amanhã, mantenha-me sob sua proteção, para que seja sempre saudável. Então, hoje e amanhã, sempre saudável, porque essa é a minha natureza. Então, ou seja, sou saudável. Por que na Seite Honesto a gente fala sou saudável? Independentemente do que esteja manifestando. É exatamente porque nós estamos reconhecendo a nossa natureza divina. Mesmo que o corpo não esteja 100%, a gente reconhece a nossa natureza divina. O foco da Seite Honesto é a imagem verdadeira. Nossos olhos são a imagem verdadeira. A pedra de toque da Seite Honesto é a imagem verdadeira. Então nós treinamos, nós praticamos, nós buscamos, nós repetimos constantemente aquilo que nos leva à união a Deus por meio do reconhecimento da imagem verdadeira. Então, quanto mais eu reconheço a imagem verdadeira, mais ela se manifesta. Então, é uma prática, é um modo de viver, é uma maneira, é um exercício, é um treinamento espiritual. Por isso que nós temos academias de treinamento espiritual, porque nós treinamos exatamente sempre estar em contato, sempre focando, sempre nos dirigindo à imagem verdadeira. Então, eu falo, eu sou saudável, porque eu estou reconhecendo a minha imagem verdadeira. O fenômeno vem por acréscimo. Então, quando eu reconheço a minha imagem verdadeira, o fenômeno acaba acompanhando. É interessante, porque eu, como fiz isso na minha vida, eu observei bem isso. Quanto mais positivo eu fui me tornando, mentalmente e emocionalmente positivo, que isso que é importante, você alinhar mente e sentimento, quanto mais mentalmente e quanto mais emocionalmente positivo eu fui me tornando, não só o meu corpo, como a minha vida começou a também responder de forma positiva. Quer dizer que eu não tenho problemas? Claro que eu tenho problemas, todo mundo tem problemas, porque esse mundo é uma escola de aprendizado. Mas olha que interessante, a força, a capacidade e a leveza para resolver é que se transformaram. O que antes para mim seria o fim do mundo, hoje pode ser uma terça-feira comum qualquer. Isso porque cresceu dentro de mim a capacidade de descobrir novas maneiras de manifestar Deus e toda a sua força. Então, e continuando aqui, hoje também amanhã, mantenha-me sob sua proteção para que seja sempre saudável. E agradecer. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Olha que frase maravilhosa. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Ou seja, eu sou protegido por Deus desde o princípio. Então, a segunda regra é você orar agradecendo a proteção de Deus. Então, agradecer a proteção de Deus. Agradecer a proteção de Deus. Então, agradecer a proteção de Deus. Então, isso é muito, muito, muito importante. Lembra, o que você reconhece, manifesta. Quanto mais você agradecer a proteção, mais ela acontece. Presta bem atenção, a oração não é Deus, por favor, não se esqueça de mim e proteja-me. Não é Deus, obrigado por já me proteger.
É sutil, mas é bem profundo. Porque na primeira maneira de orar, você está acreditando que Deus não está ali. Ele te esqueceu ou ele não está te conduzindo. Na segunda, você já reconhece que ele sempre está aqui. O que é verdade. Deus está aqui agora ao seu lado. Deus está aqui agora protegendo e abençoando todas as pessoas. Irá manifestar a proteção de Deus, irá manifestar a vida de Deus aqueles que estão com o canal mental aberto. Quem estiver com o canal mental aberto, irá manifestar toda a proteção, toda a vida, toda a glória, toda a alegria, toda a sabedoria de Deus. Quem estiver fechado, não manifesta. É por tal motivo que as pessoas que perdoam, agradecem e mudam a sua postura mental, se curam. É por isso que acontecem as curas dentro da seita Anoê. Não é uma magia, não é algo que vem assim, como se fosse algo de poucos. É simples, é simples. Quem expande o seu canal mental, permite manifestar Deus. E quando Deus se manifesta, volta a projetar a criação perfeita de Deus. Então, a pessoa que tem ódio, a pessoa que tem mágoa, que reclama, a pessoa que é negativa, quando ela vai mudando a sua postura mental, vai ampliando o seu canal da manifestação da vida de Deus. Ampliou o canal, projeta-se Deus, cura-se a doença física. Não é à toa que nós temos tantos e tantos e tantos relatos. Teve uma adepta que veio, quando a gente estávamos ainda em reunião presencial, no ano passado, no ano de 2019, e ela estava com um problema seríssimo no joelho, e ela não conseguia dobrar a perna. O que acontecia? Estava com muito sentimento de mágoa com a família, não queria se dobrar a opinião, não queria sequer ouvir a opinião de pessoas próximas. Então ela estava com vontade de fugir, ela não estava dobrando. Como ela se não dobrava, ela estava muito cabeça dura, muito fixa na posição dela, sem pelo menos ouvir. Porque você pode ter a sua opinião, o problema é quando a sua opinião, ela não só leva a sofrimento, como é uma opinião que não é trabalhada, não é conversada e você não quer ouvir. Então ela estava muito dura, ela não queria mexer. Veio na reunião, ouviu isso e ela começou a pensar nos familiares dela, ela falou assim, poxa, é verdade, meus pais só querem o meu bem, eu preciso aprender a conversar. Ela adocicou não, ela transformou, ficou mais dócil, pronto, ela ficou mais leve, ela ficou mais suave com os pensamentos dela, e no momento em que ela começou a fazer oração de gratidão para a família dela, porque ela entendeu que era um amor manifestado da maneira deles, ela começou a se curvar de gratidão. Na hora que ela se curvou de gratidão, o joelho dela voltou a dobrar, desinchou durante a reunião, e ela que tinha entrado mancando, saiu andando. Por que isso acontece? Porque o joelho estava refletindo uma postura mental dela, o que acontece com tudo. Então, normalmente, tudo que é manifestado no nosso corpo é uma projeção de uma postura mental. Como ela mudou a postura mental equivocada, que estava manifestando no joelho inchado e dolorido, simplesmente quando ela mudou a postura mental, o joelho também se transformou, ela teve uma cura instantânea e saiu andando aqui toda feliz. Então, agradecemos a saúde que já existe e negamos a doença manifestada, porque nós sabemos que a doença é simplesmente uma projeção de uma postura mental equivocada. Quem expande o seu canal mental, quem expande o seu canal da manifestação de Deus, manifesta no corpo também a sua perfeição. Então vamos aqui para o terceiro item. O terceiro item. E outra coisa, gente, quem agradece constantemente a proteção de Deus, quem sempre agradece a proteção de Deus, sente-se muito mais preparada, muito mais forte, muito mais animada, muito mais capaz de superar qualquer situação, porque sabe que Deus está ao seu redor e nada lhe será impossível, será capaz de conseguir resolver qualquer situação com a força e o auxílio do sagrado divino. Terceira, agradecer sempre mentalizando, Deus é meu Pai, sou filho de Deus e certamente Deus Pai deseja que eu seja sadio e feliz. A vontade de Deus se concretiza infalivelmente. Obrigado.
Agradecer sempre mentalizando: Deus é meu Pai, sou filho de Deus e certamente Deus Pai deseja que eu seja sadio e feliz. A vontade de Deus se concretiza infalivelmente. Obrigado. Gente, esse terceiro é maravilhoso, porque você tomar a consciência que você é filho de Deus. E mais, não é só uma questão teórica de você acreditar que é filho de Deus de forma intelectual, é você entender que a vontade de Deus faz parte do plano da sua vida, entender que a vontade de Deus é a vontade que se manifesta de forma perfeita. Isso faz com que você comece a retirar o seu pequeno ego, o seu falso eu, o seu eu egoísta, o seu eu pecuniento, o seu eu pequeno e coloque a vontade de Deus no caminhar da sua existência. Olha que lindo, Deus é meu Pai, então você já está reconhecendo que você e Deus são um. Sou filho de Deus e certamente Deus Pai deseja que eu seja sadio e feliz. Você já parou para pensar nisso? Será que Deus quer que você sofra? Quem acredita nisso, porque tem muitas pessoas que acreditam, não, Deus está me punindo porque eu sou um pecador, seja-te feito conforme a tua fé. Nós, a Seitianoê, acreditamos que Deus não quer que ninguém sofra. Deus é o mais profundo amor. Deus nos criou perfeitos e maravilhosos na essência e Ele quer que nós manifestemos essa perfeição. Ora, se Deus quisesse que o homem sofresse, se Deus quisesse que o homem vivesse de maneira pequena, de maneira acanhada, Ele não tinha mandado o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para redimir os pecados e levar a humanidade à salvação. Ora, se Deus quer o sofrimento, para que Ele vai mandar Salvador? Para que Ele teria mandado o professor Masaharu Taniguchi para escrever livros tão fantásticos que possibilitam transformar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e levar uma vida digna, uma vida realmente de valor? Não teria mandado, deixarei que a humanidade sofresse eternamente, porque essa era a vontade dele. Mas não é, a vontade de Deus é que o homem seja feliz, tanto que o mundo é rodeado de grandes exemplos e líderes que dão a vida, o coração e a alma para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho da felicidade por meio do amor divino. Essa é a maior prova de que Deus ama todo mundo e Ele quer que todo mundo manifeste os seus dons, os seus talentos e a sua natureza perfeita e maravilhosa. Exatamente porque Deus quer isso, é que nós trabalhamos e nos esforçamos para que mais e mais pessoas conheçam essa verdade de Deus. Então Deus não quer que você sofra. Quem acha que Deus quer que sofra, é o seu pequeno eu, é a sua leitura equivocada das Escrituras, é exatamente escutar pessoas que não compreendem a verdadeira natureza de Deus. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém sofra. Se você está ouvindo isso pela primeira vez e está chocado, não se preocupe, Deus te ama profundamente e é por isso que você está ouvindo isso. Ora, se Deus quer que você seja sadio e feliz, é óbvio que a sua natureza é sadia e feliz. Mas então por que eu não estou manifestando a saúde? Por que eu não estou manifestando a capacidade, a riqueza, a harmonia, a felicidade, o amor? É por causa da estreiteza mental. É porque a sua mente não está sintonizando, a sua mente não está abrindo para que Deus possa jorrar abundantemente na sua existência. É por isso que não está manifestando. Agora, se você deixar Deus se manifestar e você abrir a sua mente, você vai ver a transformação. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, eu lhe convido para você assistir mais e mais palestras da Seitianoê e descobrir os caminhos e os métodos simples e eficazes de você abrir o canal da mente para deixar com que a infinita graça de Deus se transforme, que você amplie a vibração de Deus dentro do seu corpo, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Abrir o canal para que Deus possa se manifestar. Então, a vontade de Deus se concretiza infalivelmente. Se você deixar com que a vontade de Deus se concretize, pode ter certeza, sua vida vai ser feliz e saudável, porque Deus te fez assim e Deus te quer assim. Gente, se um pai fenomênico, presta bem atenção, se um pai fenomênico que é cheio de falhas, limitações e não tem a sabedoria total, se um pai fenomênico é incapaz de dar coisas ruins ao seu filho,
aquele pai que manifesta o amor. Jesus mesmo cita isso na Bíblia, que pai seria aquele que o filho pede comida e dá uma pedra, que pede alguma coisa e dá uma serpente. Então, se o pai fenomênico que manifesta amor, ele não seria capaz de dar algo bom para o seu filho, imagine Deus, que é perfeito, absoluto e o mais profundo amor. Ora, se o pai fenomênico, mesmo com falhas, ele quer dar o melhor e o máximo para o filho, você imagina Deus, que quer nos ver cada vez mais felizes. É óbvio que Deus vai dar tudo de melhor para nós, com toda certeza. E por último, hoje, porque nós vamos ter a continuação, o item 4, já vou até colocar aqui, ninguém nem imagina o que seria o item 4, é exatamente fazer a meditação Shinsokan e mentalizar repetidas vezes. A vida de Deus flui em mim e me dá vida. Minha vida é vida de Deus. A vida de Deus é minha vida. Deus é espírito, portanto eu também sou espírito. O espírito, ao contrário da matéria, é um ser indestrutível e jamais sofre danos por causa de mudanças de tempo, dos ataques das bactérias, etc. Sou um ser espiritual extremamente forte e indestrutível. Fazer a meditação Shinsokan repetidas vezes e mentalizar a vida de Deus flui em mim e me dá vida. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quanto mais você mentalizar a vida de Deus flui em mim e me dá vida, a vida de Deus flui em mim e me dá vida, mais você vai sentir que é a vida infinita de Deus, a vida que jorra abundantemente, a vida que manifesta-se incessantemente. Essa é a vida de Deus que me permeia, essa é a vida de Deus que me preenche, não o simples ar que eu respiro, mas o próprio alento da vida de Deus. Quanto mais você se sentir envolto na luz de Deus, quanto mais por meio da meditação Shinsokan você se sentir coberto, protegido, amado e um com Deus, mais a saúde vai se manifestar. Ora, se eu estou no seio de Deus, a doença não pode entrar. Se eu estou no âmago da vida de Deus, a doença não pode lá ficar. Então você começa a se sentir cada vez mais purificado, cada vez mais elevado, cada vez mais sublime, cada vez mais filho de Deus. A meditação Shinsokan, ela possibilita uma transformação da sua existência, porque é a meditação Shinsokan que te leva à consciência da unidade com Deus. É por isso que ela é tão importante, tão necessária, e não tinha como ela não entrar nas oito regras básicas para a manutenção da saúde. Praticar a meditação Shinsokan deixa a sua mente saudável, porque você se preenche de pensamentos positivos, pensamentos de amor, pensamentos de harmonia, pensamentos de luz. Mente saudável, espírito vibrando de forma saudável, o que faz com que o corpo seja saudável. Quanto mais você for bombardeado de pensamentos negativos, palavras negativas, situações negativas, mais você precisa se refugiar no recôndito da vida de Deus por meio da meditação Shinsokan. A gente não tem como sair da vida cotidiana. Então nós somos bombardeados sempre com notícias negativas, pessimistas, sempre são pessoas prevendo o fim do mundo, seja por situações caóticas mundiais, seja até mesmo aquele fim do mundo diário, crise, doença, morte, acidente, inveja, infinitas coisas negativas. Então assim, nós somos bombardeados para fazer com que a gente fuja dessa situação, para que a gente saia disso e consiga andar tranquilamente diariamente, nós precisamos lavar a mente desses pensamentos negativos. É a meditação Shinsokan. Da mesma maneira que a gente sai na rua, e na rua a gente não tem como evitar a poeira, a sujeira, a luz que às vezes nos faz transpirar, e nós quando chegamos em casa lavamos o corpo para tirar a sujeira, pelo menos eu acredito que a grande maioria tome banho todo dia, mas assim, da mesma maneira que a gente precisa tomar banho para limpar as sujeiras do corpo, nós também precisamos tomar banho mental para limpar a sujeira da mente e fazer com que a nossa mente fique límpida, fique limpa, fique tranquila, fique serena. Quanto mais a gente limpa a mente,
mas o nosso corpo reflete a saúde. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala que às vezes é preferível limpar a mente do que limpar o corpo, porque o corpo é até fácil limpar, a mente nem sempre. É por isso que nós precisamos meditar e meditar sempre. Limpe constantemente a sua mente, limpe sempre. Faça a meditação Shinsokan constantemente com o pensamento: a vida de Deus flui em mim e me dá vida. Minha vida é vida de Deus. A vida de Deus é minha vida. Deus é espírito, portanto eu também sou espírito. O espírito, ao contrário da matéria, é um ser indestrutível e jamais sofre danos por causa das mudanças de tempo, dos ataques das bactérias, etc. Sou um ser espiritual extremamente forte e indestrutível. Quanto mais você gravar dentro de si, mais você vai acreditar, mais irá se manifestar. Você é exatamente... o professor Seiichi Taniguchi, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim: você pode não ser o que você queria, mas você é exatamente aquilo que você acredita. Você pode não ser o que você queria, mas você é exatamente aquilo que você acredita. Então, se você acreditar que você é um ser espiritual extremamente forte e indestrutível, assim você será. Lembre-se, a matéria vai, o espírito não. Quanto mais forte o espírito, mais a matéria reflete essa força. Ok? Hoje eu trabalhei as 4 primeiras regras. Quis trabalhar elas com calma, explicar um pouquinho cada uma, trazer alguns elementos, fazer uma introdução. Na palestra da semana seguinte, nós vamos trabalhar as 4 outras regras para manter a saúde. Claro, vou dar uma lembrança das 4 primeiras e falamos as 4 últimas, ok, gente? Quero agradecer profundamente e vamos agora para a nossa meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos todos sentar e assumir a posição de oração para nós agora realizarmos a nossa meditação Shinsokan. Olhos fechados, semblante sereno, respiração lenta. Vamos agora visualizar o mundo da perfeição de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Vou fazer novamente a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês nessa noite tão abençoada. Não se esqueçam de sempre manter os pensamentos positivos para que tenhamos uma semana abençoadíssima. E se você gostou do vídeo, deixe agora o seu like, compartilhe esse vídeo, porque quanto mais esse vídeo ganhar destaque, mais o YouTube ajuda a divulgá-lo para que outras pessoas também conheçam os segredos da felicidade. Então, o nosso dever de casa dessa semana vai ser exatamente uma das regrinhas que nós passamos agora. Vai ser a regra de número 2. Deixa eu pegar aqui no livro. Nós vamos exatamente fazer. Todos os dias você também, depois de fazer aquela oração, agradecendo por você ter dormido em paz, sobre a proteção e a bênção de Deus, você vai fazer assim, ó. Hoje e também amanhã, mantenha-me sob sua proteção, para que seja sempre saudável. E agradecer. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Então, nosso dever de casa vai ser repetir essa frase. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Você vai repetir inúmeras vezes, pelo menos 300 vezes por dia, para que possamos sentir sempre Deus nos orientando e Deus nos protegendo. Ok? Meu muitíssimo obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima a todos vocês e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado e uma boa noite.